Boa noite, estamos começando agora o lançamento da 6ª edição de Um Pequeno Passo para a Liberdade, publicação anual do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Espero que você seja tão animado quanto eu para o dia de hoje. Quero começar agradecendo os nossos mantenedores, Suzano, Editora LVM, Santa Coaching, Caravelas Consultoria. Também quero agradecer a todos que nos apoiam nos planos de amigos do IFL de São Paulo. Obrigado especial ao Alexandre Ostroviec, que aceitou o nosso convite para escrever um artigo para o livro desse ano, e ao Renato Dias, que vai compor o painel conosco hoje. Para quem ainda não nos conhece, o IFL de São Paulo existe com o propósito da formação de lideranças comprometidas com a construção de uma sociedade livre e próspera e com os valores da vida, da liberdade, da defesa da propriedade privada e ao império da lei. Nosso ciclo de formação estruturado conduz os associados para engajamento em projetos e para a produção de conteúdo, dos quais se destacam o livro anual do Instituto e o Fórum Liberdade e Democracia, esse ano na 7ª edição, em um formato inédito, muito mais acessível, que vai ser transmitido online nos dias 1, 2 e 3 de setembro, ou seja, em algumas semanas. Aproveito para perguntar, quem ainda não comprou o seu ingresso? Aproveita, porque se você não comprou o ingresso, você pode fazer isso agora, acessando aqui o link no canto da página ou o QR Code. Todos os ingressos do fórum vêm junto também com o livro, formato e-book, que é material de referência na discussão de pioneirismo, os indivíduos que mudam o mundo. Falando sobre o momento atual, esse ano foi um ano desafiador para todos e no Instituto não foi diferente. Tivemos de digitalizar o nosso modelo, passando por uma transformação acelerada de poucos anos em alguns meses. Experiência complexa, graças ao esforço conjunto de todos, a gente vai sair com novas oportunidades e parcerias para os próximos anos. E aqui eu trouxe algumas para comentar com você hoje. Primeiro, o lançamento do IFL Entrevista e do canal de podcast do IFL de São Paulo, que juntos já impactaram quase 50 mil pessoas em 15 edições e que tem nos aproximado de pessoas que a gente admira e que tem feito a diferença na difusão das ideias da liberdade. Segundo, a consolidação do projeto Avante, que as parcerias com Uniítalo e Elif foram fundamentais para a formatura da primeira turma nesse ano, com uma excelente avaliação. Terceiro, o formato de workshops inédito no 7º Fórum Liberdade e Democracia. Um obrigado à Inext, do Gabriel Lima, a SOAP, do Rogério Schecker, a Empíricos, do Felipe Miranda, e a Mihash, do Francisco Milagres, todos referência aos setores que vão dar um show no 7º Fórum Liberdade e Democracia. Finalmente, mas não menos importante, comenta a aproximação com think tanks internacionais e nacionais, como o American Institute for Economic Research, o Atlas Network, em que o IFL de São Paulo foi escolhido por grant, que busca escolher os projetos com maior potencial de difusão das ideias da liberdade na América Latina. Um grande prazer e uma honra poder contar com o apoio da Atlas no 7º Fórum Liberdade e Democracia. Tenho certeza que é só o primeiro evento em que a gente consegue fazer junto. Finalmente, comente sobre parceria com o Instituto Millennium, que a gente já tem feito alguns trabalhos, mas que agora mais formalmente a gente vai compartilhar conteúdo e compartilhar apoio em pautas super importantes para o país. Então, nesse cenário, a gente está otimista e confiante de que, apesar dos desafios que a gente enfrenta, cada ano que passa, o Instituto está mais sólido e efetivo no cumprimento de sua missão. Queria chamar agora o Stefano Frontini, associado que liderou a 6ª edição do Pequeno Passo para a Liberdade, que vai contar para vocês um pouco mais de detalhes sobre a obra. Stefano, e a todos um abraço e excelente evento. Estar aqui hoje com todos vocês em um evento digital de lançamento do livro e e-book, Um Pequeno Passo para a Liberdade, em nossa 6ª edição. Este ano com o super tema Pioneirismo. Adoraríamos, estar num coquetel presencialmente, mas não é possível, mas não deixamos de organizar um super evento ao qual
contaríamos sobre o projeto, sobre o livro, e vamos discutir muito sobre o pioneirismo, sobre o tema, com grandes líderes, pioneiros e empreendedores aqui comigo. Eu sou Stefano Elou Frontini, sou formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia e Engenharia de Produção, sou pós-graduado pelo INSPER, em Direito do Mercado Financeiro, e sou sócio de uma fintech chamada A55, que financia empresas de tecnologia. Sou membro do IFL há 2 anos e sou gerente de 2 projetos, um é um podcast comentado pelo Cesare e o outro é o livro, tema hoje aqui do evento. Está aqui comigo na live o Ariel Meller. O Ariel é diretor de formação do Instituto, também formado pela Mauá em Engenharia de Produção. O Ariel tem MBA pela GV e é diretor industrial da Adatex, líder na produção de fios de alta tecnologia. Como convidados especiais, temos aqui hoje o Alexandre Ostrobiec, formado em administração pela GV, MBA pelo IBMEC e Harvard, e é fundador do Ranking dos Políticos, além de ser o atual CEO, presidente da Multilaser, empresa líder também na comercialização de produtos de tecnologia, junto com Renato Dias. Renato Dias, ele é formado em administração pela GV, trabalhou na Globo, trabalhou no Itaú, já foi diretor do IFL e é atualmente diretor executivo do Ranking dos Políticos. Mas vamos lá, vou contar para vocês rapidamente sobre o evento de hoje. O evento deve durar de 1 hora e meia. Vou falar sobre o projeto, depois vamos discutir brevemente a história da Multilaser com o Alexandre, a história do Ranking dos Políticos com o Renato, e aí teremos em seguida uma discussão mais descontraída, né? Todo mundo cansado de tantas lives, então teremos uma discussão mais descontraída sobre o tema pioneirismo, traremos diversas perguntas e queremos a interatividade aqui de todos os ouvintes. Então, quem quiser, tem uma sessão no canto superior direito de perguntas e respostas. Vocês podem logar lá rapidamente, coloquem seu e-mail, coloquem uma senha, rapidamente vocês podem mandar perguntas que serão selecionadas para o fim do evento. Vamos discutir sobre as características de um pioneiro, quais são os desafios, as dores e muito mais. Como últimos recados, gostaria de lembrar também do fórum. O livro que a gente lança hoje, ele é tema do fórum. Inclusive, todo mundo que comprar o fórum vai ganhar o livro no formato e-book, no formato digital. Lembrando que o fórum ocorre no dia 1, 2 e 3 de setembro, sobre o tema pioneirismo, os indivíduos que mudam o mundo, e teremos palestrantes incríveis como a Cristina Junqueira, pioneira, fundadora do Nubank, Jorge Paulo Lerma, Jorge Caldeira, entre muitos outros, Edu Lira, muito legal. O evento terá workshops digitais, palestras digitais, mini sessions, e está super, super bacana. Para quem não comprou ainda, lembrando que tem aqui na seção abaixo da plataforma, abaixo das perguntas, um QR Code, basta você tirar uma foto e você será direcionado para a compra do fórum. E quem já comprou vai receber o e-book, o formato do livro, e quem não comprou ainda vai receber um e-mail com o e-book que está super bacana, com mais de 250 páginas aí contando sobre pioneirismo. Mas vamos lá para o que interessa, vamos falar sobre o tema de hoje, sobre o projeto do livro. Gostaria primeiro de contar o que foi essa experiência. O projeto, o IFL, todo ano tem um livro que nós montamos com associados. Este ano sobre o pioneirismo, inclusive estou aqui com o livro. Esse projeto durou 6 meses e sempre conta de 3 a 4 pessoas. Neste ano comigo, gerenciando o projeto, Ariel Meller aqui presente, diretor de formação, a Camila e a Romina, que eu agradeço super pelo empenho e grande trabalho. Gostaria novamente de agradecer aos patrocinadores, Suzano, Caravelas, amigos do FL, Atlas Network e Centec. Além dos projetos que nós contamos também aqui no livro, que são os projetos de sinergia, o fórum, os podcasts, o Dia de Liberdade dos Impostos, Aula Livre, Pílulas Liberais, Avante, IFL Entrevistas e IFL Artigos. Todos eles também contamos aqui no livro, ao final do livro. Agradecer também a BR75, agradecer a LVM Editora e ao Maurício Nissi, que ajudou na produção do livro. São nos momentos, né, de crise que surgem pioneiros, que surgem ideias, grandes ideias, e que a gente tem que se movimentar. Então, o que a gente pensou para lançar essa obra? Foram criadas 2 sessões
na obra, são duas partes. O começo da obra, ela conta com biografias de grandes pioneiros, então temos biografias contando sobre a história dos bandeirantes, que foram pioneiros no descobrimento, desbravar o Brasil. Temos a história sobre Benjamin Franklin, Adam Smith, Visconde de Mauá, Marie Curie, entre vários, Elon Musk, desde antigamente até hoje em dia, numa ordem cronológica. E essa primeira parte a gente montou com o objetivo de inspirar, de contar para leitores, né, do livro quem foram esses pioneiros, como que eles conseguiram sair do 0 ao 1 com histórias incríveis. Mas não bastava só mostrar histórias inspiradoras e nos motivar. Muitos estudantes e empreendedores perguntam por onde começar, o que fazer. E aí a gente bolou a segunda parte do livro. A segunda parte do livro, ela conta metodologias e técnicas de como você se tornar um pioneiro. Então temos artigos sobre o toyotismo, design thinking, quarta revolução industrial, open innovation, OKRs, montar os propósitos, resultados, metas da sua empresa, assim como técnicas que são muito importantes para você empreender e se tornar um pioneiro, como a importância do networking, a importância da captação e da negociação. Então está super bacana, são 27 artigos escritos pelos associados do IFL, que eu gostaria aqui de agradecer principalmente a eles que se dedicaram e escreveram artigos muito legais. Também temos um artigo sobre o pioneirismo público, então falamos não só do setor privado, como do público. E, por final, o artigo do nosso convidado especial aqui, Alexandre Strobiek, que contou sobre a Multilaser, que ficou super legal. Mas antes de passar a bola para eles, pioneirismo, né? O que é, o que significa? Passo a bola aqui para o Ariel. Ariel, conta para a gente o significado do pioneirismo. Vamos lá. Stefano, antes de mais nada, eu queria falar que o livro realmente está muito legal. Então, eu recomendo fortemente que ingressem nesse fórum, recebam o e-book e leiam, porque está muito rico, tá muito legal mesmo. Mas para entender agora da onde que surgiu a palavra pioneirismo, a gente precisa entrar na palavra pioneiro, né? A palavra pioneiro, ela teve origem no século XVI, e ela era usada para definir aqueles soldados de infantaria que literalmente marchavam na frente do regimento com o intuito de abrir um novo caminho, né, para que as tropas pudessem entrar nos territórios. Mas foi Francis Bacon, um filósofo inglês, estadista e cientista, quem primeiro utilizou explicitamente o termo pioneiro como uma metáfora no livro que ele escreveu em 1605, chamado The Advancement of Learning. Ele foi o primeiro nos estudos que ele fez que estabeleceram e popularizaram as metodologias indutivas, que afirmavam que a ciência como conhecimento ela só podia ser derivada a partir dos dados da experiência para investigação científica. Então, Francis Bacon foi realmente o verdadeiro pioneiro do empirismo e do método científico durante o Renascimento inglês. A origem do termo pioneirismo, como a gente conhece hoje, né, esse termo que foi estabelecido por Bacon, nos lembra que boas ideias, protagonismo e pioneirismo desenvolveram a sociedade ao longo dos séculos. E é isso que o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo acredita, e é por esse motivo que todos nós, do IFL de São Paulo, todos os anos organizamos um espaço que fomenta as mudanças necessárias para obter uma sociedade mais próspera e mais livre. Muito legal. Inclusive, o primeiro artigo aqui do livro, do Tomás Botelho, ele conta sobre as raízes do pioneirismo brasileiro, verde, vermelho, azul, verde e amarelo, sobre os bandeirantes, que desbravaram e fizeram realmente esse papel de estar à frente, Brasil adentro. Mas vamos lá, gostaria agora de passar a bola para o nosso convidado especial, Alexandre. Alexandre, conta para a gente um pouquinho da história da Multilaser. Boa noite, pessoal. Vamos começar aí pelo princípio, ou seja, vou começar citando a Bíblia. Esse livro maravilhoso, independentemente de crença ou não, de tão importância para a humanidade. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E, se fosse fazer uma versão secular, talvez eu começaria com: no princípio havia miséria. Assim começou a vida humana nesse planeta, miséria. Nos últimos 70 mil anos de existência do homem,
a nossa vida sempre foi pautada pelos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Pobreza, fome, guerra, doença. Isso era o que permeava a vida das pessoas. Tem muita coisa que dá para detalhar, né? Mas realmente era uma vida que era o que tinha na época. Mas muita gente não tem consciência disso. Esse período, essa situação, durou pelo menos 99,9% da história. 70 mil anos, a partir de mais ou menos 2 séculos atrás, e mais precisamente 70 anos atrás, a humanidade começou a dar uma arrancada, né? Incrível. Aconteceu praticamente um milagre em que o ser humano, apesar de muitas manchetes negativas, né, que você assistimos no dia a dia, essas headlines, a verdade é que o ser humano começou a evoluir e estamos hoje vivendo uma vida que não era nem sonho há 100 anos atrás, era possível, muito menos há 500 ou 1000 anos atrás, né? Se viverem mais. A fome hoje está desaparecendo do mundo. Ela está efetivamente, numericamente, sumindo. As guerras estão desaparecendo do mundo. A pobreza está desaparecendo do mundo. A miséria, as doenças, apesar do momento, né, mesmo com o coronavírus e tudo, as doenças estão desaparecendo do mundo. Então, a gente está vivendo um conjunto de bem-estar nunca antes visto. E por que isso, né? Muitos fatores pesaram, mas eu diria que tudo convergiu num ponto central, que aí eu chego na Multilaser, na história da Multilaser. O ponto central que amarra tudo isso é a tecnologia. A gente acredita, como crença fundamental da nossa empresa, né, da Multilaser, que a tecnologia é capaz de tornar a vida melhor. Foi o que fez as pessoas viverem, em vez de 30 anos, viver 80, 90, futuramente 100 anos. Foi o que fez a produção de alimentos multiplicar exponencialmente e acabar com as previsões catastrofistas de um Malthus, por exemplo, né, de que o mundo ia morrer de fome. A gente se comunicar melhor, viver melhor, trabalhar melhor, tecnologia. E aí está a forma, o motivo de ser da Multilaser. Inclusive, o nosso slogan é Multilaser, sua vida multimelhor. Nós existimos para levar tecnologia para todo o Brasil de forma acessível, né, produto bom, bonito, barato. E isso é a razão de existir de tudo que a gente faz. É uma empresa de produtos de consumo, empresa 100% brasileira. Eu sou o acionista controlador da empresa e CEO. E só em números, para vocês terem um pouco de referência, né, sobre a empresa, nós estamos já há 32 anos no mercado. Eu sou segunda geração. Meu pai fundou a empresa em 87 e ele desapareceu no mar. Ele desapareceu em 2003 num acidente marítimo. Nunca foi encontrado. E aí eu, na época, aos 24 anos, assumi a empresa, que era, na época, uma fábrica de cartucho de impressora. A gente tinha somente um produto, né, que estava aqui em São Paulo, no bairro da Barra Funda. E de lá para cá fomos trabalhando, né, eu e toda a equipe, para fazer a empresa se diversificando e crescendo. E hoje somos já uma das 300 maiores empresas do Brasil, a Multilaser. Caminhando esse ano aí com sorte para estar nas 250 maiores do Brasil, inclusive governo e empresas públicas, privadas. Temos hoje cerca de 3 mil funcionários, temos uma operação na China, temos uma operação em Manaus, uma fábrica em Minas Gerais, escritórios em São Paulo, Santa Catarina. Temos começando a fazer a expansão para a América Latina, né, com vendas no Uruguai e alguns outros países. E vendemos uma gama de produtos muito ampla. Muita gente conhece os mouses, né, os teclados da Multilaser, um pendrive. Sempre alguém tem alguma coisa da Multilaser em casa, reparando ou não. Mas temos outras 14 marcas do grupo que o pessoal às vezes não associa, né, diretamente, mas, por exemplo, a marca Astro de produtos de esporte, a marca Multikids de brinquedos, a marca Multikids Baby de produtos para puericultura, marca Pulse de caixa de som. Então, são muitos produtos de consumo, sempre amarrados pelo fio condutor da tecnologia acessível. E isso é vendido através de mais de 80 mil pontos de venda em todo o Brasil, o que faz com que a gente tenha uma operação bastante intensa e complexa. Então, quando eu falo de tecnologia, eu estou falando de 2 vetores, né? Um que é o vetor do produto, produtos de tecnologia que são de uso, né, para a população, e o método de venda também muito abraçado pela tecnologia, né? A forma que a gente trabalha, a nossa equipe de vendas, a nossa equipe de promotor em campo, os consumidores, tudo isso é permeado por muita tecnologia e a gente está sempre aprimorando o nosso processo de venda, né? A nossa
o nosso veículo, o nosso carro de corrida para fazer esse produto chegar. Então, eu estou falando de um RP adaptado para as nossas necessidades, um RP que está casado com aplicativos criados pela Multilaser para consumidor, para vendedor, vários sistemas proprietários que envolvem muita automação. Tudo isso compõe a Multilaser e a gente tem crescido bastante aí nos últimos anos, né? A gente está chegando aí perto de 3 bilhões de faturamento bruto esse ano, enfrentando a pandemia, diria com bastante sorte. Acho que a casa estava relativamente arrumada, né, quando a gente entrou nessa pandemia, e também estamos num ramo pouco afetado, então isso é uma questão de sorte, né? A Multilaser podia estar, por exemplo, no ramo hoteleiro, a gente estaria ferrado, né? Ou no ramo de restaurante, que é um ramo que sofreu mais. Mas nós somos fabricantes de notebooks, né, de laptop, de produtos para casa, temos uma linha grande de cozinha, aspirador, coisas que o pessoal está usando bastante. Então a gente está com bastante resiliência, é a maior parte do nosso negócio. Então por isso que eu fiz essa viagem na maionese da Bíblia para a tecnologia, mas achei importante conceituar o que está por trás da nossa empresa, né? Essa ideia muito forte de que a vida das pessoas melhora e que a gente tem que puxar a humanidade para frente através da tecnologia. Com certeza. Muito obrigado, Alexandre. Passo para vocês agora o Renato Dias. Renato, conta para a gente agora um pouquinho então da história do Ranking dos Políticos, o que foi esse projeto, quanto vocês impactam aqui a sociedade dos brasileiros. Legal. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite. Não vou ter uma introdução aí tão inspiradora quanto a do Alexandre, que trouxe esse histórico todo aí da humanidade, mas falando mais especificamente sobre o projeto do Ranking, que é um projeto fundado pelo Alexandre, né, e pelo sócio dele, que é o outro Renato, o Renato Feder. Eu estou à frente do Ranking desde 2017, né, e até a minha passagem pelo IFL foi muito importante para chegar no Ranking. Eu vou contar um pouquinho mais à frente. Mas eu acho que o que a gente pode destacar na questão do pioneirismo desse projeto são dois fatores principais, né? O primeiro é que é atuar diretamente lá onde está o poder, né, que consome todo o dinheiro aí dos tributos, dos pagadores de impostos, né? Então, a ideia de ter um projeto que atua lá dentro do Congresso é o efeito multiplicador que isso traz, né? Então, você tem vários projetos sociais aí e filantrópicos que são muito bacanas, mas geralmente eles têm um alcance mais limitado. Você pode ajudar um hospital, uma escola, o que é muito legal, mas acaba atingindo menos pessoas, né? O alcance não é tão grande quanto se você conseguir influenciar a aprovação de uma lei ou a revogação de uma lei, por exemplo. Isso atinge milhões e milhões de pessoas e pode ter aí um impacto no longo prazo realmente que vai fazer a diferença. Gosto até de lembrar sempre, a reforma da Previdência, por exemplo, já era uma briga antiga já dentro do Congresso. Ela chegou a ser votada no governo Fernando Henrique, mas não foi aprovada por causa de um voto, né? Faltou um voto para aprovar lá atrás. Então, você vê, se houvesse um projeto como esse, desde lá de trás, uma pressão maior, vários outros projetos, né, não só uma coisa isolada, talvez a gente já tivesse superado esse problema há muito tempo. Lembrando ainda que teve um deputado na época que votou errado, ele se confundiu, em vez de votar sim, votou não, e a gente perdeu aí muito tempo. Então, uma questão é essa coisa de atuar lá dentro do coração, né, onde as coisas estão sendo decididas, e a outra questão é que a ferramenta de um ranking, né, usar um ranking é algo também muito inovador e pioneiro na política. E hoje em dia, com tecnologia, como o Alexandre falou muito, e no nosso dia a dia, a gente sempre está utilizando listas dos melhores rankings para escolher qualquer coisa que a gente vai comprar ou vai consumir, né? Você tem listas de universidades, você vai comprar um celular, você entra no site, vê lá a avaliação dos outros usuários, quantas estrelinhas tem aquele produto, você vai no Reclame Aqui, né? Então, se para comprar qualquer coisa mais simples que seja, a gente usa esse tipo de ferramenta, por que não, então, um ranking de políticos? Então, essa foi a grande sacada também. Você causa um incentivo positivo, né, entre aqueles que estão sendo avaliados. Então, eu quero ser sempre o melhor do meu estado, né? Eu quero ser a referência
para quando o eleitor for pesquisar, for consultar o site do ranking. Então, isso acaba tendo realmente um efeito positivo nesse sentido, e também a ideia de você separar o joio do trigo, né? Você dizer que ninguém presta, que só tem político ladrão, é muito ruim. Você acaba afastando pessoas boas da política, pessoas que porventura poderiam se interessar em se candidatar e participar da política. A partir do momento que você consegue fazer ali uma avaliação, e eu vou entrar um pouquinho no detalhe de como é feita essa avaliação, essa pessoa pode mostrar ali que ela tem um selo de qualidade, né? Um órgão ali isento que está dizendo que ela está fazendo um bom trabalho, e ela pode mostrar isso para justificar e para dizer que ela faz um bom trabalho dentro da política. E acho que até hoje, né, a gente está aí nesse burburinho. A gente acabou de ter uma notícia bem impactante, ainda mais para nós do IFL, que temos um ótimo contato com esses dois secretários que estavam no governo até há poucas horas atrás, que são o Salim Matar e o Paulo Ebel, que acabaram de pedir demissão. A gente está ainda no impacto dessa notícia, né? E eu acho que até a trajetória deles também fala muito sobre o pioneirismo, né? Que são dois caras que estavam a vida toda na iniciativa privada e decidiram se dedicar a participar de um projeto como esse, de ir para Brasília, abrir mão de tudo, e que hoje, justamente hoje, tomaram essa decisão. E aí a gente tem uma lição do quão difícil é você mudar esse estado de coisas, né? Então, a importância de um projeto como o IFL, o Ranking dos Políticos e outros projetos nesse sentido de disseminar esses ideais é justamente para que a gente possa ocupar mais esses espaços. E a gente teve uma prova hoje que ainda não está suficiente, né? A gente ainda tem muita dificuldade, a barreira ainda é muito grande para conseguir realmente mudar as mentes dos brasileiros e dos congressistas e tudo isso, porque a gente até conversou um pouco mais cedo, o Ale disse bem, Brasília acaba sendo um reflexo da nossa sociedade, né? Então, eu acho que hoje a gente está muito melhor do que já esteve há um ano, que estava melhor do que estava há 3 anos, que estava melhor do que estava há 5 anos. Mas ainda é muito longe de algo que realmente venha a ter uma mudança significativa. Então, o nosso projeto é uma dessas frentes para tentar chegar lá. E agora, entrando mais um pouco no detalhe de como ele funciona, a gente avalia o desempenho de senadores e deputados federais, então é o Legislativo Federal, né, Congresso lá em Brasília, e para isso a gente utiliza basicamente 4 critérios, tentando ser sempre o mais objetivo possível. A gente avalia desde o mais simples, que é a presença deles nas sessões deliberativas, né, então quem falta perde ponto, o quanto eles gastam de cota parlamentar e verbas de gabinete, então os mais econômicos também recebem pontos no ranking. Os processos judiciais, então aí a ficha limpa conta, né? Aquele que não responde a processos, que não tem condenações, ele não perde nenhum ponto, né? A gente acha que é uma obrigação, quem tem problemas perde pontos no ranking. E, por fim, as votações, né? Levando sempre 3 critérios para avaliar essas votações, que é a ideia da anticorrupção, então leis que favoreçam o combate à corrupção, aos privilégios, cortes de privilégios sempre são bem-vindos e são pontuados positivamente pelo ranking, e o antidesperdício. Então, leis que promovam uma maior efetividade do governo, uma maior eficiência do uso dos recursos públicos. Então, a gente tem um conselho de avaliação dessas votações, independente, formado por administradores, por advogados, cientistas políticos, muitos até passaram pelo IFL, são referências de tudo aquilo que o Instituto prega, e aí, baseado nessas avaliações, a gente vai pontuando os políticos da maneira como eles se posicionam nessas votações. E aí é importante dizer o seguinte, essa avaliação é sempre feita de acordo como o parlamentar vota, e não quem vota, né? Como vota e não quem vota. Para dar um exemplo prático do que eu estou dizendo, a gente pegar a votação aí do fundão eleitoral, o famoso fundão de 2 bilhões de reais, que foi votado no final do ano passado. Nós tivemos, por exemplo, a bancada, 100% da bancada do Partido Novo votando contra o fundão. Era de se esperar, pensando aí na agenda que eles têm, né, de maneira de ver as coisas e do uso do dinheiro público. Mas, por outro lado, o PSOL também, 100% da bancada do PSOL votou contra o fundão eleitoral. Então, todos os deputados, tanto do Novo quanto do PSOL, ganharam pontos nessa votação. Então, a gente deixa claro que o partido a qual você
faz parte, não interessa. Interessa você votar seguindo essas 3 bandeiras que eu comentei da anticorrupção, antidesperdício e antiprivilégio. Então, a gente faz um trabalho também muito forte de educação política, né, nas nossas redes sociais. Quando eu entrei no ranking em 2017, os seguidores estavam ali em torno de 400 mil, um pouco mais do que isso. Hoje nós já temos mais de 2,5 milhões de seguidores, contando Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, temos grupo de WhatsApp, enfim, todas as maneiras aí de se comunicar nas redes sociais. Então, aumentou bastante esse alcance. E a gente procura sempre que emite uma opinião, um posicionamento, justificar, explicar o porquê daquilo. Né? Por que nós apoiamos privatizações, por exemplo, que foi aí um dos motivos, o principal motivo da saída, por exemplo, do Salim de hoje, né? Ele está insatisfeito com o ritmo das privatizações. A gente explica que a privatização ela acaba entrando até nesses 3 critérios, né? Ela diminui a chance de corrupção, ela diminui o desperdício e ela diminui os privilégios. Né? Então, sempre a gente apresenta um posicionamento e traz o porquê de apoiar essa medida. E aí, aos pouquinhos, a gente vai tentando passar essa mensagem, e quanto mais pessoas entenderem esses conceitos e concordarem, às vezes discordar, questionar a gente, é sempre muito bom. Eu acho que o efeito prático mais relevante que a gente está tendo atualmente com esse trabalho é que, a partir de um certo momento, os deputados e senadores passaram a nos procurar. Então, no início, lá atrás, há 2 anos, eu ia a Brasília, batia na porta do gabinete de cada um, me apresentava, falava, olha, está aqui, sou o Renato, do Ranking dos Políticos, a gente faz esse trabalho, e essa mão se inverteu, né? Essa procura se inverteu bastante nos últimos tempos. Então, sempre que vai ter uma votação importante no Congresso, eu recebo mensagens de assessores, dos próprios deputados e senadores, muitas vezes, querendo saber qual é a orientação do ranking para aquela votação. Né? Então, a gente vê as orientações dos partidos oficiais, né? Quando vai ter alguma votação, o PSDB orientou sim, o PT orientou não, o Novo orientou tal coisa, e temos também a orientação do ranking. Né? A gente está tentando criar aí uma bancada do ranking, ainda não é muito grande, mas está cada dia maior, e eu posso dizer que a gente já conseguiu fazer a diferença em algumas votações. Deputados, às vezes, principalmente aqueles que não são os mais ideológicos, que não têm uma agenda ali muito comprometida para um lado ou para o outro em algumas matérias, o incentivo de estar bem colocado no ranking pode ser a diferença dele votar a favor ou contra determinada matéria. Pode ser aquele voto que faltou na reforma da Previdência lá atrás, pode ser virado numa situação como essa. Então, isso mostra que, na prática, a gente está conseguindo mudar alguma coisa e aí, aos pouquinhos, construir esse tijolinho para ajudar nessa transformação. Eu acho que esse episódio de hoje, novamente, repito, mostra que há muito a ser feito, a gente tem que ocupar esses espaços nos influenciadores, dentro do governo, temos que participar dentro do governo cada vez mais, e nada melhor do que o IFL, um evento como o Fórum do IFL, para transmitir essas ideias e incentivar cada vez mais as pessoas a ocuparem esses espaços que durante décadas foi ocupado por outras pessoas que têm pensamentos diferentes, e hoje a gente está na situação que está. Então eu encerro por aqui, e vamos aí partir então para o bate-papo e as próximas partes aí do nosso debate. Obrigado. Muito obrigado, Renato. É isso aí, pessoal. A ideia agora é a gente iniciar um debate. Então, trouxemos 2 casos, o caso da Multilaser, de uma empresa privada, trouxemos o outro case do ranking dos políticos, que se envolve com as políticas públicas, e queremos agora abrir um debate, então, sobre pioneirismo, sobre o envolvimento em ambos os setores, e lembrando para quem entrou agora aqui na plataforma, que nós temos uma sessão de perguntas no lado superior direito, basta você logar, colocar seu e-mail, nome, que você vai logar e manda as perguntas que a gente vai também selecionar e vamos deixar uma live um pouco mais interativa e bacana. Então, está aberto aqui o debate, vou passar lá para o Ariel para fazer a primeira pergunta. Obrigado, Estê. O negócio é o seguinte, a gente foi pego de surpresa com o que aconteceu hoje, né? Acho que ninguém esperava, foram notícias um pouco chocantes, a saída do Paulo Ebel e do Salim Matar, que eram pessoas exemplares no governo, pelo que eles exerceram e fizeram.
e eles lutavam por uma coisa que realmente é favorecer o ambiente para o surgimento de pioneiros. Acho que não era o objetivo final deles, mas logicamente que um ambiente desburocratizado, com uma máquina estatal desinflada e com empresas eficientes, favorece o surgimento de pessoas e empresas pioneiras. Então eu queria saber um pouco de ambos, você, Renato, como você vê o que aconteceu hoje, né, no contexto de pioneirismo, né, como isso afeta o surgimento ou a possibilidade de surgir novos pioneiros ou novas empresas pioneiras, e também gostaria da visão, depois eu gostaria da visão do Alexandre, de um empresário, CEO de uma empresa, né, como é que ele enxerga essa situação toda? Pois é, Ariel, como eu cheguei a comentar, né, é um grande revés, né, para essa batalha de termos mais pioneiros. Um dos grandes projetos do Paulo Engel, por exemplo, foi a Lei da Liberdade Econômica, né? Então, você facilitar ali a vida do empresário, você tirar a necessidade de alvarás, muitas vezes completamente desnecessários, você está incentivando essas pessoas a poderem produzir mais, criar empresas. Não é à toa que o Brasil está lá nos últimos lugares desses rankings, novamente os rankings, né, de ambiente de negócio. A gente não tem prêmio Nobel, a gente tem pouquíssimas patentes. Tudo isso está inserido nesse contexto que essas pessoas estavam ali tentando mudar. Então, mais uma vez, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Eu acho que as gerações passadas se abstiveram de cumprir esse papel de elite, no sentido literal da palavra, né, de liderar o país para um caminho melhor. E quando isso acontece, alguém ocupa sempre esse espaço, né? Não existe vácuo na política, não existe vácuo na liderança do país. Então, é uma responsabilidade nossa de ocupar esses espaços, e acho que o Alexandre, com o histórico dele de empresário com um projeto como esse, pode contar aí como é que ele fez essa transformação, como é que ele decidiu tomar essa frente, porque eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim. Renato, só complementando sobre o que você falou de prêmio Nobel, inclusive nós escrevemos sobre isso na introdução do livro. O Brasil, ele realmente ele teve um prêmio Nobel, só que esse prêmio é duvidoso, porque esse prêmio foi para o Peter Bryan, que era um brasileiro, mas que se mudou para a Inglaterra para estudar em Oxford, e ele foi convocado na Primeira Guerra para voltar para o Brasil, mas ele não quis, porque ele era pesquisador, estudava sobre fisiologia. E ele acabou ficando lá, se dedicou aos estudos e depois, posteriormente, foi honrado pelo Prêmio Nobel, mas como cidadão inglês. Mas, enfim, só pegando um comentário sobre o que você comentou, e uma curiosidade, os Estados Unidos têm 385 prêmios Nobel. Então, assim, até a Argentina tem muito mais que a gente. O Brasil realmente precisa se desenvolver, porque o pioneirismo que ele traz, e o Prêmio Nobel é um reflexo disso, né? De uma primeira pesquisa, um primeiro descobrimento. Perfeito. E você, Alexandre, como empresário, como é que você enxerga toda essa situação? Eu imagino que você, como empresário, talvez o empresário começando um negócio do zero, você se sentiria totalmente desmotivado, né, vendo o que está acontecendo, talvez. Engraçado, é bem paradoxal falar disso, Ariel, porque eu tenho dois chapéus aqui, estou abrindo o coração mesmo, né, para todo mundo que está assistindo. O meu chapéu de hoje, né, na situação atual, de grande empresário nacional, que já é um bicho, digamos assim, adaptado à selva. O meu chapéu de bicho nacional acaba sendo favorável para a empresa, no sentido de que a quantidade de concorrente que esse tipo de situação espanta, né? Imagina, eu sou um fabricante nacional, a quantidade de empresas chinesas abandonaram o Brasil, horrorizadas com esse ambiente, nos últimos 10 anos, é que nem você perguntar, por exemplo, um grande banco, que eu não vou citar o nome aqui, mas digamos 2. Imagine 2 bancos fictícios gigantes, um vai começar com a letra B e o outro com I, mas que eu não vou citar o nome aqui. Você perguntar para o cara, você prefere o Brasil uma selva complexa ou você prefere o Brasil um paraíso liberal? Do ponto de vista do Alexandre Cidadão,
eu acho que é uma notícia terrível. E eu realmente acho uma notícia terrível porque a gente está acirrando essa selva anti-empresa. Mas você acaba elevando barreiras de entrada e tornando o mercado mais fechado para quem já está aqui e quem já é grande. Então, como país, como projeto de país, é terrível. Né? Se eu tivesse num cargo público, eu iria tentar lutar contra isso. Mas sempre tem um ganhador e um perdedor. Então, nesse caso, o que ficou como ganhador, né, com essa saída? Uma visão de país, né, uma visão de Estado, que pode ser resumida, digamos, três possibilidades. Né? O liberal, ele quer o governo como um árbitro, que se retrai da economia, que não fica jogando o jogo, que deixa as empresas livres, o empreendedor livre para construir, para crescer. Talvez a pessoa com uma pegada mais socialista, progressista, ela vai querer o Estado mais regulador, regulando não só a partida da corrida, mas o final também, para garantir que todo mundo chegue junto, né? Os liberais, talvez eles querem que os cidadãos saiam na corrida juntos. Vamos tentar equilibrar a partida, né? Todo mundo tem uma partida igual. O socialista, ele quer controlar a chegada, para todo mundo chegar no final. E o que a gente viu hoje com essa saída é um terceiro modelo, que é o modelo prevalecente do Brasil, que é o Estado, né, a máquina, enquanto servidora da própria máquina. É essa visão que espantou o Salim e o Paulo Ebel, porque é um Estado cartorial, um Estado burocrático, um Estado dos alvarás, dos desembargadores, das autoridades, das vossas realezas, do Supremo, né? E que o cara ficou desesperado, eu não consigo fazer as coisas aqui, tem uma resistência gigante, né? O Ebel estava numa batalha agora recente com o próprio MP, que desburocratizava um pouco a abertura de empresa, governo digital, né? Você poder fazer o certificado digital, e tomou um revés do lobby dos cartórios. Esse é o Brasil que venceu a batalha hoje, o Brasil das petinhas, dos cartórios, dos lobbies, que acabam protegendo quem já está no mercado. Né? É uma tristeza. Se eu pudesse optar, apesar de que como multilaser, bom, é um sistema que espanta toda a concorrência daqui, a minha concorrência estrangeira sai horrorizada do Brasil, falando tchau, nunca mais vou pisar nesse país. O que tem de marcas que eu posso citar que fizeram isso é uma loucura. Mas como cidadão querendo, querendo um país que a gente possa se orgulhar, que a gente possa ver que ele é justo, que ele dá oportunidade para pessoas brilhantes, é uma tragédia. E a chave, na minha opinião, está nos corações e mentes dos cidadãos, né? Porque o governo é nada mais do que o reflexo da sociedade. Então, se essa visão do Ebel, do Salim, e talvez do próprio Paulo Guedes, não sabemos o que vai acontecer com ele agora, né? Quanto tempo ele vai resistir? Se essa visão for derrotada de vez, é sinal de que a gente não conseguiu pressionar suficientemente como sociedade, não conseguimos convencer nossos cidadãos dos méritos dessa visão. Não é fácil, mas não vamos desistir. Inclusive, acho que o ranking dos políticos é uma ótima plataforma para educar o brasileiro politicamente, né, e se inteirar a mais. Muito legal. Oi? Só nos aumenta a garra para continuar lutando. Exatamente. Mas, bom, vamos discutir então um pouco sobre o pioneirismo. Queria entender de vocês, pessoal, o que vocês entendem como sendo as principais características, né, de uma pessoa, de um pioneiro, como são criadas essas raízes para uma pessoa se tornar um pioneiro. Então, o quanto a educação dos pais em casa, a educação nos colégios, o ambiente que ela está, os lugares que ela frequenta. Conta pra gente quais são as principais características e origens para se formar um pioneiro. Quer começar, Alexandre? Pode ser. Pergunta complexa aqui, Stefano. Bom, primeiramente, acho que existe uma grande bifurcação no pensamento humano, né? Existe a grande bifurcação do ser humano é o pensamento coletivista versus individual, né? A primeira coisa é que um pioneiro ele tem que pensar majoritariamente de forma individual. Não existe pensamento coletivo. Essa figura não existe fisicamente. O pensamento ele é por obrigação individual. Então o cara, de certa forma, ele tem uma dose de individualismo a ponto dele falar o seguinte: olha, eu penso, a minha razão vai me guiar e não necessariamente as opiniões dos outros, né? E ele vai realizar coisas, muitas vezes, pelo seu próprio prazer de realizar. Não porque vai agradar a plateia A ou B, muitas vezes nem é pela grana.
e sim é por uma coceira dentro do empreendedor, dentro do pioneiro, de que ele vai fazer alguma coisa que nunca foi feita, que ele vai pisar numa terra nunca antes pisada, vai descobrir alguma coisa nunca antes descoberta, esse prazer, essa curiosidade, né? Então, o empreendedor, o pioneiro, ele tem uma característica de racionalidade, de individualismo, de focar nas perguntas muito mais do que nas respostas. Ele está sempre fazendo perguntas para ele e para a sua equipe, né? Perguntas. Focado em dar o exemplo também. Uma vez que ele monta uma organização, ele vive o que ele está pregando, né? Ele é um exemplo muito, muito grande. Acho que essas são as características principais. Verdade. Aliás, quer comentar, Renato? Não, acho que nessa linha entra muito também a questão daquelas duas palavras, né, que sempre andam juntas, que é a liberdade com responsabilidade, né? Então, o pioneiro, ele sempre precisa ter a liberdade para botar suas ideias em prática, mas também ele precisa arcar com as consequências, né? Então, ele vai ter tanto o ônus quanto o bônus, ele vai ter os louros de ficar com aquilo que ele se arriscou a procurar. Então, por isso que é importante um ambiente de negócios em que a pessoa consiga ter essa segurança, né? Até falando de segurança jurídica, por que eu vou me arriscar, por que eu vou colocar o meu dinheiro, o meu tempo, o meu trabalho em algo que eu não sei se depois poder usufruir. Olha o cachorro latindo aqui. Então, eu acho que isso faz parte também, né, você vai estimular esse pioneirismo num ambiente em que você tem essa segurança que vale a pena se arriscar, porque senão é muito mais fácil você ficar numa zona de conforto, numa zona segura, e não vai sair do lugar. E outra coisa, a necessidade muitas vezes faz o pioneirismo, né? Você está numa situação em que você não tem para onde sair. Deixa eu tirar o dog aqui, só um instante. Vou até complementar, então, enquanto o Renato já volta. Um dos artigos eu escrevi sobre o Elon Musk e falei, Renato, só contando aqui um pouquinho enfim, estava contando sobre o Elon Musk, que ele buscou ambientes que facilitassem o desenvolvimento dele. Ele, para quem não conhece, ele é nascido na África do Sul, ele é um outlier, um gênio, mas ele buscou ir atrás de uma grande potência. Ele se mudou para o Canadá e depois para os Estados Unidos à procura de um ambiente que facilitasse acompanhasse a genialidade dele, o crescimento. Assim como estavam comentando da raiz e da influência nos costumes na própria família dele. Era uma família extremamente aventureira, uma família que tomava risco, que influenciou ele quando jovem. Mas só fazendo um comentário aqui. Não, então, só terminando aqui o raciocínio, eu ia terminar fazendo o link com uma outra campanha que o IFL fez recentemente, que foi a do John Galt, né? Do livro A Revolta de Atlas, que conta justamente a história. Você participou, inclusive, né? Participei, né? E traz justamente isso, né? Os pioneiros ali trazendo inovação, trazendo prosperidade. E quando você tem uma sociedade em que todo o ambiente é formado para você sugar, né, dessas pessoas e proteger certos grupinhos, você acaba desestimulando isso e os pioneiros vão embora desse lugar. Então, acho que esse papo também tem muito a ver com essa campanha recente que a gente fez aí, ressaltando esses valores da Revolta de Atlas, né? Legal. Agora, pensando assim, tentando imaginar essa questão de dores, né, que o Stefano mencionou, que um pioneiro pode ter. Então, na verdade, assim, a gente tem todo o contexto de pioneirismo. Quando você tem uma ideia pioneira, ou você vai colocar em prática uma ideia que você teve, você tem um processo, e esse processo você passa por uma série de dores, né? Dores de crescimento, enfim. E eu gostaria que você, Renato, começasse exemplificando no ranking dos políticos, que ao meu ver é uma iniciativa pioneira, qual foi uma dor muito marcante? O que você enxerga como assim, as principais dores de um pioneiro num processo pioneiro? Eu acho que no ranking a gente tem a nossa maior dificuldade é conseguir uma maior escala, né? Atingir mais pessoas
se tornar ali uma ferramenta de referência para as pessoas que queiram consultar os políticos. Então, qual é o nosso sonho? Qualquer pessoa que veja uma notícia sobre um deputado ou senador que queira ter mais informações, ela vai pesquisar no ranking, vai olhar lá como é que ele está sendo avaliado, e isso ter a credibilidade de que é um trabalho bem feito. Então, muitas vezes a gente cai na armadilha ali de tentar colocar algo ali populista, que chame a atenção, que seja algo que ganhe bastante like, que ganhe um alcance maior, mas, por outro lado, a gente vai perder em qualidade, vai perder em credibilidade no longo prazo. Essa é uma dor que a gente tem que lidar sempre. Outra questão é o funding. Então, nós somos uma ONG, né? Então a gente tem todos os recursos utilizados no projeto são vindos de doações, né, de pessoas físicas, tanto dos fundadores como de outras pessoas que acreditam no projeto, e a gente não consegue vender esse produto, né? A gente não consegue botar ali um serviço, botar um preço, mesmo principalmente para os partidos ou para os políticos que estão sendo avaliados, não faria sentido nenhum. Então, o nosso crescimento também ele acaba batendo nesse teto, que é a nossa capacidade de conseguir fundos para investir em marketing, para investir em aumentar a nossa equipe, é algo que a gente tem que usar muita criatividade para aumentar. E quando acontece, mais uma vez, usando o exemplo do que aconteceu hoje, talvez seja um chamado, né, para que as pessoas percebam a importância de a gente investir nisso, de tomar essa iniciativa, e pode ser usado até fazer desse limão aí uma limonada e mostrar, olha, gente, enquanto a gente não aumentar a nossa presença lá dentro, aumentar a nossa influência, vai ser muito difícil vencer essa batalha. Entendi. E você, Ale, que você como empresário, durante o seu crescimento, que você passou de uma empresa que fazia um produto para uma empresa com vários segmentos, vários produtos e 3 mil funcionários, isso foi um processo, sem dúvida, pioneiro. Acho que você migrou para essa parte online, talvez uma das primeiras empresas que estava tão focada nessa parte online. O que você sentiu de dor, ou o que você entende como sendo as principais dores de um pioneiro? Então, o pioneiro ele passa por etapas, né? Digamos assim, 3 etapas mais importantes, à medida que a empresa vai de uma pessoa para muitas, milhares. A primeira é quando você é o empreendedor individual, você tem que fazer as coisas. Ou que você está inventando um produto, está lá na garagem, é o famoso, toda aquela mitologia, né? Imagina o Bill Gates na garagem, pensando, codificando os primeiros DOS, ou o Steve Jobs com o sócio dele na garagem também fazendo Mac. Então você sabe fazer muito bem. E aí essa é uma fase importante. Geralmente você tem um problema de caixa muito grande, você tem um foco grande, você não tem problema de alinhamento, porque está tudo na sua cabeça, mas você tem que ser um cara que gere caixa muito bem, você é um hunter, você tem que ir atrás das oportunidades, ninguém quer falar com você, você tem que ficar batendo na porta, pedindo. Em algum momento o seu empreendimento ele vai para uma segunda etapa, em que você deixa de ser o fazedor e você passa a ser um líder, né? E aí você vira um gerente, você tem uma equipe, 5, 6 caras, 7 caras, 10 pessoas, 12 no máximo, né, diretos. Você começa a liderar pessoas. E é frustrante, porque você vai pensar que ninguém sabe fazer tão bem quanto você, vai falar, daqui que eu faço. E aí fica sobrecarregado, começa a descarregar na equipe, todo mundo fica a pé da vida, começa a perder gente, e a sua empresa começa a crescer. E aí o problema que era de caixa, que você não tinha para fazer os seus projetos, passa a ser muito mais grave. Porque nessa fase você começa a se alavancar. Se você crescer, você precisa devorar muito caixa, cair em banco, começa a trabalhar só para banco. Então é muito estressante essa fase. E você ainda está como hunter, você tem que ir atrás. Em um determinado momento, começa a empresa a ficar mais madura, vai ficando maior, né, se tudo der certo, e você deixa de ser um líder, você passa a ser um líder de líderes. Então você não está mais chefiando as pessoas que fazem, você chefia as pessoas que chefiam. E é também muito desafiador esse papel. E além disso, você começa a não ser mais um hunter, você não vai atrás, você passa a ser um filtro de oportunidades. Então hoje na Multilaser a gente é mais um filtro, as pessoas nos procuram, né? O tempo inteiro tem produtos para lançar, tem gente oferecendo coisa, oferecendo negócio. Então, mais importante do que a gente ir atrás e bater na porta e caçar negócios é a gente saber avaliar muito bem as oportunidades, separar o que é fria do que está dentro da nossa estratégia, né? Pensar na execução
vai ficando fases diferentes com diferentes desafios. É claro que faz parte do amadurecimento chegar nisso, né? É o objetivo chegar. Mas às vezes você fica com um pouco sente um pouco falta, né? Daquela coisa de você criar os novos negócios. A gente acaba tendo que filtrar um mundo de coisas, fica até com dor de cabeça de tanta tendência, e começa a pensar no que vai ser disruptivo contra nós, então começa a pensar o que vai nos derrubar, e aí você tem uma decisão muito importante, que é você enfiar a cabeça num buraco, né, e negar a mudança, ou você abraçar a mudança. Que é fácil falar, mas abraçar a mudança muitas vezes envolve destruir o seu próprio negócio. Né? Como você citou aí, ele é o e-commerce. Né? A gente é baseado em loja física, nosso business é baseado em vender para lojas físicas. Com a vinda do e-commerce, a gente poderia enfiar a cabeça no buraco ou abraçar de vez, mesmo que isso ameace o negócio principal. Mas eu acho que se é possível fazer, alguém vai fazer. Então a gente tem sempre a tendência, nós temos a filosofia de abraçar a novidade. Né? Não queremos ser uma blockbuster aí, para esperar o cara que vai nos comer. É isso aí. Legal, e inclusive acho que está super em linha, porque alguns dos pontos comentados pelo Renato e pelo Alexandre, que é o funding, a necessidade de gerar caixa e, inclusive, saber negociar, são artigos que foram escritos no livro, na segunda parte, o artigo de captação da Thaís Carminati, o artigo de negociação do Yuri Manes. Então, uma pequena dica de caixa. Posso dar uma pequena dica sobre caixa? Deve. Da minha experiência, no Estudando da Verdade, só do que eu observei, eu fiz GV, né, MBA depois, e não sei o quê, Harvard tem curso de finanças, e você tem que pegar o seu caixa para você ter o caixa otimizado, né? Muito caixa é ineficiente, dívida você tem que equilibrar, porque dívida é mais barata que capital, então você vai calcular, tem toda aquela técnica, né? Calcular o WACC, seu nível ótimo de caixa e dívida. Minha opinião, se você é empreendedor, joga tudo isso no lixo e, cara, quanto mais caixa, melhor, quanto menos dívida, melhor. Foge de banco igual o diabo foge da cruz. Eu não confio em nenhum professor desse, na minha experiência, cara. Ainda mais no mercado caótico como o Brasil, que tudo muda do dia para a noite, de repente dá uma pandemia, de repente o governo muda uma regra, o seu produto para de funcionar. Tem que sentar numa pilha o maior possível de caixa, deixar a empresa rica, cheia de caixa, porque isso vai garantir a sua sobrevivência, garantir que você tenha a condição de investir numa oportunidade que vier e vai reduzir o nível da úlcera no seu estômago. Porque se você é empreendedor, você vai ter úlcera, você vai ficar desesperado, você vai acordar com pesadelo, dia sim, dia não. Até hoje eu acordo com pesadelo dia sim, dia não, achando que vai tudo pelos ares, que a empresa vai acabar. E se você tem no banco uma pilha de caixa bem saudável, vai reduzir bastante essa úlcera. Você sabe que eu tenho uma frase famosa que meu avô falava bastante para mim, que o banco, ele te procura quando você não precisa e some quando você precisa. É muita verdade isso daí. E aí vem um projeto bem intencionado de um senador querendo limitar os juros, né? Essa é outra coisa que a gente vê muito no ranking, né? Se puder fazer essa observação. O quanto de leis bem intencionadas e que, no fundo, acabam tendo o efeito contrário. Né? A intenção de resolver as coisas na canetada é sempre muito tentadora, ainda mais num Estado sempre intervencionista, com o histórico que a gente tem. Então, o nosso papel também é sempre de tentar explicar essas armadilhas, mostrar que não tem caminho fácil, que você tem que fazer sempre a lição de casa. E o que o Ale falou para uma empresa, eu acho que também a gente pode pensar para um governo, né? Governo endividado, sem austeridade fiscal, a conta sempre chega, e aí quem não dorme é a nação inteira, não é só a cabeça do empresário. Empreender e ser pioneiro no Brasil, acho que é a 10ª potência mais difícil do que nos Estados Unidos, como exemplo. E acho que é aí que eu vou até engatar minha próxima pergunta, sobre qual é a real importância, né, do pioneirismo no Brasil, na sociedade brasileira. A gente escuta muito aquela frase, a tendência e o que foi descoberto nos Estados Unidos, ou enfim, outras grandes potências, vai chegar daqui 10 anos, né? Vai ser, já a gente vai copiar, né? O brasileiro, não, vamos copiar. Até por isso, talvez, que não tenhamos nem prêmios Nobel. Mas vocês acreditam num pioneirismo realmente
pelo significado, como dito pelo Ariel lá no começo da live, de ser o primeiro na sociedade brasileira, ou vocês acham que, enfim, o Brasil não está preparado para ter pioneiros e é mais fácil a gente empreender com ideias já desenvolvidas lá fora? Eu acho que é absolutamente fundamental a gente trabalhar nessa mudança cultural no nosso país. Vejo isso estar evoluindo de praticamente nada alguns anos atrás. Hoje tem cada vez mais cases, cada vez mais gente se interessando. É uma questão de vida ou morte para o país. Nós temos ainda uma carga, né, cultural transmitida em parte das escolas, por parte dos docentes, reproduzida pela mídia, pelos políticos, pela inteligência em geral, né, pelos intelectuais, de que lucro é do mal, empreendedor é um sanguessuga. Se você pegar a visão marxista sobre empreendedor, pioneiro, ele é aquele que extrai a mais-valia, né? A cartilha oficial é que você tem proletário e burguês. O proletário ele gera todo o valor, é o trabalho, e o burguês está lá para explorar esse trabalho através da mais-valia, que tem esse nome técnico. O que é uma falácia assim, enterrada já pela história, pelos fatos, há mais de 100 anos, mas no Brasil prevalece. Se você fizer uma pesquisa aí na rua, não vão responder com essas palavras técnicas, mas muita gente vai responder com a ideia do patrão explorador, do empreendedor. Nem usa essa palavra empreendedor, né? O empresário ganancioso, faz rolo com o governo e tal. Se a gente não virar isso, é que nem a gente tentar ganhar uma corrida sem motor. Nós estamos numa corrida mundial em que o carro Brasil está sem motor, e você vai tentar colocar um motor, a galera cai xingando. O empreendedor, ele é o motor da economia. Ele é aquelas pessoas diferenciadas que estão dispostas a ir na frente, se arriscar, puxar a carroça toda, né? E criar riqueza, né? E também você tem esse é outro a criação de riqueza importante. Esse é um paradigma também errado economicamente, né? De que a falácia da lump sum fallacy, né? Que os economistas chamam, que a riqueza de alguma forma existe fixamente. Tem uma quantidade X de riqueza no mundo, e que a discussão política é como distribuir essa riqueza, como é que a gente vai dividir. Então, se tem uma quantidade fixa de riqueza, o que é um absurdo, auto-evidente, né? A riqueza no mundo tem aumentado, no bolo aumenta. A quantidade de riqueza hoje é 100 vezes maior do que nos anos 50, que é 500 vezes maior que na Idade Média. E olhando per capita também. Mas, enfim, do ponto de vista ideológico, isso continua colando, né? Então, se a riqueza é fixa, a discussão é como é que vai dividir. Agora, se a riqueza não é fixa, a discussão é como é que a gente vai aproveitar o melhor dessas pessoas excepcionais, que são pioneiros, para gerar riqueza para todo mundo, né? Você pega o cara mais rico do mundo hoje, que é o que é o Jeff Bezos, se não me engano, se não passou ninguém até agora. Quem que ele explorou, afinal? De quem que ele tirou para fazer a Amazon? Me explica, eu gostaria de perguntar para um colega aqui comunista, me mostra $1 que saiu do bolso do proletário para ir para o Jeff Bezos. Não tem. E que tipo de discurso você acha que existe? Né? Porque, assim, realmente, o empreendedor, às vezes, é visto até como um explorador inescrupuloso. Quando, na verdade, o empreendedor pioneiro é aquele cara que gera oportunidade, gera riqueza, é aquele cara que, ao longo dos séculos, diminuiu a pobreza extrema, criou condições para alimentar o mundo com 8 bilhões de pessoas. Então, N exemplos. Qual o discurso que você acha que existe, que impera para que o empreendedor, o pioneiro, seja visto, às vezes, de uma maneira tão negativa, principalmente no Brasil, né? É aquilo que você falou, se você for na rua e perguntar para alguém qual que é a visão, talvez a gente seja uma etapa pré-criminosa, né? Que o empreendedor. Então, qual que é o speech, o discurso que está por trás disso? Por que não pode ser o inverso? Na sua visão, por que no Brasil não é o inverso? Tá, vamos lá então, Ariel. Boa pergunta. Primeiro, a resposta mais óbvia para mim é que o discurso coletivista, se você olhar com pouca profundidade, ele cola muito mais rápido, né? Então, assim, por que tem pobreza no mundo? Eu posso explicar que a pobreza é o estado natural do ser humano, né? A pobreza não é que nada causa a pobreza é o estado natural do ser humano. A pergunta que causa a riqueza, que é um negócio incrível que apareceu
aos 48 do segundo tempo da humanidade, né? Esse conjunto super delicado de livre mercado, de ciência, de pensamento científico, de individualismo, tudo. Enfim. Então, a primeira pergunta, por que o pessoal pensa o que pensa? Bom, pensa o que pensa porque cola de forma rápida, né? Como é que eu vou melhorar a vida dos pobres? Vamos pegar o bilionário e matar... Inclusive, tem um artista que ele publicou isso. O cara falou, vamos pegar os 10 maiores bilionários, matar os caras, como se fosse besta de sacrifício, e distribuir entre a população, vai acabar o problema. Existe um analfabetismo econômico. Tudo. Agora, dá para argumentar, se a gente chegar e pegar a pessoa, mostrar pela lógica, né? Olha, querido, é o seguinte, imagina que você é um sapateiro, né? Você é o criador de sapatos. Você é o cara que tem um sonho de criar uma sapataria. Você desenhou os sapatos de forma que as pessoas amem esses sapatos. Você estudou o assunto, você passou suas noites varando pensando nisso. Você vendeu teu carro, tua geladeira, se endividou, pegou tudo que você tem para investir na sua fábrica de sapatos. E você liderou uma equipe, você ralou, você botou todo o dinheiro, arriscou seu nome, sua reputação, seus bens, você vai perder tudo se for mal, você está tomando todo o risco do negócio, e aí como é que você vai dizer que esse cara que é um empreendedor, ele não merece, ele não tem um papel aí, e toda a vantagem, toda a riqueza foi produzida pelo sujeito que está costurando a sola lá. Quer dizer, essa argumentação do lado coletivista, ela é auto-evidente, se você puder mostrar pela lógica. Volta ao ponto inicial que vocês me perguntaram, né? O que diferencia o empreendedor? É a razão, o uso da razão. Então, a gente tem que usar a razão em tudo. Na hora que você mostra de forma racional, olha, o empreendedor ele tem um papel fundamental. É absurdo você dizer que a mão de obra é a única coisa que tem valor. Não é que ela não tem valor, ela tem muito valor, mas ela é uma parte. Todo o resto... Vocês não acham que isso já está tão evidente que a própria esquerda já mudou o discurso e hoje ela parte muito mais para um ataque na questão identitária, né? Então, negros e brancos, homens e mulheres, héteros e gays. Eu acho que esse discurso da mais-valia, do operário explorado, é claro que ele ainda existe, mas eu acho que a questão está tão auto-evidente, sei lá, se a gente voltar lá atrás, desde que caiu o Muro de Berlim, o comunismo ali em termos econômicos realmente não deu certo, e eu acho que a estratégia deles mudou para essa questão de você dividir, né, a sociedade. Então eu acho que a verdadeira divisão que existe é entre os que produzem, né, os que geram riqueza, e aqueles que estão tentando de alguma forma frear isso, ou se aproveitar disso, sejam os que estão dentro do sistema, dentro das estatais ou qualquer coisa que seja. Então, eu acho que essa discussão até ela mudou um pouco. O embate ao capitalismo, ao livre mercado, eu acho que hoje ele está cada vez mais para essa questão identitária, ou de ecologia, ou qualquer outra coisa que apareça, do que propriamente dito aquele discurso antigo do Marx, de dizer que a classe que produz a tudo pertence, né? Eu não sei se vocês concordam comigo. Então, eu concordo, Dias, no sentido de que a esquerda saiu desse debate. Tanto é que nós, no ranking, nós estamos desesperados querendo fazer um debate sobre reforma tributária. A gente já tem do lado liberal uma penca de gente super preparada, louca para fazer. Nós queremos um cara progressista, um cara de esquerda. Estamos que nem louco caçando no PSOL, no PP, no PSB, em todos os partidos. Eles não vêm conversar, eles não sentam para conversar desse assunto. Então, eu acho que o cara abandonou o debate justamente para não conceder esses pontos. Ainda existe o pensamento na área econômica de esquerda, mas você não vai ver o cara indo à frente para dar a cara ao tapa e propor medidas comunistas aí de plano quinquenal e tal. E sim, eles foram para um lado do discurso identitário. As pautas de grupos, de minorias, tomaram totalmente a voz. Se você quiser falar desse assunto, né, vamos falar de desburocratização, vamos falar de livre mercado, vamos falar de combate à corrupção. O pessoal tende a não vir para a mesa, não vão vir para a mesa, e vão se negar o debate e falar, isso aqui é papo de coxinha, isso é papo de reacionário, não vamos falar desse assunto. O que é ruim, porque, na verdade, o assunto não aflora, e para a população em geral, continuam os velhos preconceitos e esse monte de teses anti-liberalismo. Mas esse embate interessa muito a quem, né? Aos políticos, aos que integram a máquina pública em geral, porque enquanto eles estão lá
até mesmo como você mencionou recentemente no começo do evento, você mencionou das tetinhas, né? Como eles estão lá recebendo salários, uns penduricalhos e tal. Então, para eles, acho que interessa esse constante embate do polo negativo com o polo positivo, enquanto todo mundo estava se batendo nessa discussão do menos e mais, eles estão lá como se fossem, né, aderindo ao sistema e se aproveitando do sistema, né? Isso é super complicado. Como é que você sai disso daí, né? Se eu fosse um parasita do governo, o que eu mais ia trabalhar. Se eu fosse um parasita estatal, o que eu mais ia trabalhar é para ver as redes sociais pegando fogo, bolsonarista, conservador, com comunista, um cara falando do racismo, outro que chama de racismo. Todo mundo bem distraído enquanto os caras estão... Golden Shower, Bolsonaro, toda essa cortina de fumaça e mantendo as tetinhas intactas, né? A história econômica do Brasil é um país, uma república de tetinhas, com as mais diversas tetinhas, né? A do cartório, a do artista, a do jornalista, a tetinha de tudo que você pode imaginar, a dos desembargadores, a dos procuradores, a tetinha do auxílio paletó, e a galera pagando aí por isso, especialmente os mais pobres. E aí eu acho que o pioneirismo do brasileiro, ele acaba sendo, o grande problema dele é a questão da produtividade desse pioneirismo. Então, acho que a gente tem muitos pioneiros aqui, mas o cara tem que ser pioneiro para pensar como ele vai ser mais eficiente dentro do manicômio tributário que nós temos. Então, o cara vai ter que ter uma ideia lá que ele vai mandar o produto para Manaus, depois ele vai para Curitiba, depois vai para o céu. Ele não está pensando em produzir algo novo, algo inovador, algo que realmente vai trazer uma novidade, uma diferença para o projeto dele, para o processo da fábrica dele. Ele está pensando em como se livrar, está inovando, está sendo pioneiro para ver como se livrar dessa loucura de ambiente que nós temos aqui. Então, acho que a gente acaba desperdiçando esses talentos, esses possíveis prêmios Nobel, por exemplo, porque o cara está tendo que ser pioneiro para sobreviver, né? Para não ser engolido por esse sistema. E em vez da gente discutir seriamente esses problemas para resolvê-los, a gente fica discutindo o Felipe Neto, a Greta ou qualquer outra coisa que apareça para distrair essa atenção, enquanto as pessoas que estão lá dentro dessas tetinhas estão continuando na mamata e sem a gente perceber que o tempo está passando e a gente não resolve o que realmente importa. São os males que vêm para o bem, né? Porque realmente tem que chegar no nível dele passar fome e precisar ao extremo para empreender, que inclusive é o que aconteceu muito nas crises. Durante a crise de 2008, a crise de 2014, Lava Jato, e a crise atual foram os momentos de maior crescimento do índice de criação de empresas, enfim, empreendedores pioneiros. Realmente tem que chegar ao extremo para fomentar, criar ideias e buscar criar valor. Ariel, quer passar mais uma pergunta antes da gente entrar? Na verdade, assim, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui e eu queria abrir um pouco para as perguntas que estão chegando do chat. Acho que a gente tem mais um tempo aqui que a gente pode colocar as perguntas. Então, estou recebendo aqui por WhatsApp as perguntas que foram postadas no chat e eu vou ler aqui para vocês e a gente vai debatendo sobre elas. Então, tem uma pergunta aqui do Rogério Sasso, que é o seguinte: pegando o gancho de vocês, outro preconceito que inclusive vocês citaram é que, assim como falam que o empreendedor é mal visto por buscar também o lucro, os bancos e principalmente as cooperativas de crédito sofrem com isso, pois o que argumentam é que os mesmos sempre são do mal, mas a realidade é outra. Assim como a situação dos empresários, eu gostaria que vocês argumentassem sobre isso. Então, talvez você, Ale, começando por você. Tá bom, vamos lá. Escala do mal, né? O ranking do mal no Brasil. Políticas identitárias, né? Se você não pertence a esse grupo de minoria, você é automaticamente culpado por uma série de crimes do passado. Se você não pertence a essa orientação sexual também, ou a esse gênero e tal, etc. E se você não pertence a nenhuma dessas, você é empreendedor, empresário, mais malvado ainda. E aí tem o malvado maior, que é o rei dos malvados, que é o banco, né? Nada é tão gostoso quanto detonar os bancos. Não contribui em nada para isso, que o Brasil tem uma das maiores taxas do mundo para consumidor,
né? E não contribui também que os bancos têm uma lucratividade aqui bastante bacana, um pouquinho acima da média mundial, por conta do oligopólio, né? Tem poucos bancos, etc. Então, bater em banco é universal. Tanto é que a Sâmia, que é a deputada do PSOL, se não me engano, ela fez até um post. Depois que o Itaú anunciou que ia doar sei lá quantos milhões para o coronavírus, né, o que ela escreveu? Ela escreveu que banco não doa nada, banco devolve o que roubou. Né? Quer dizer, é o ápice da... Esse é o Estado. Esse é o Estado, mas ela está se referindo ao Itaú, no caso. Né? Agora, um banco, ele é regido pelas mesmas regras de qualquer outra empresa. Ele tem a questão dos custos dele, da margem, e a gente sabe que o lucro do banco ele é cerca de 14% do valor total dos juros, mas existem outros custos muito maiores. Por exemplo, impostos sobre os juros dá mais de 25%. Então, para cada R$1 que o banco lucrou, foi R$1,50 de imposto que o governo cobrou em cima disso. Então, quando você está pagando muito juro para esse banco malvadão, todo mundo adora detonar o banco, mas ninguém menciona que mais do que o lucro foi para o próprio governo bancar as suas tetinhas, tudo que a gente já falou. E pior ainda, 38% dos juros vai para cobrir inadimplência. Ou seja, por que o juro no Brasil é alto? Porque, tem pouco banco. 2, o imposto é altíssimo, a inadimplência é cavalar, é quase impossível você cobrar uma dívida, as regras não ajudam, você não consegue executar a dívida, se você executar vai para o judiciário, os caras não conseguem julgar, então os bancos têm que cobrar taxas altas para cobrir esses rombos. E por que tem pouco banco no Brasil? Né? Porque o ambiente é muito ruim. Se fosse essa maravilha toda que o pessoal fala, do lucro dos bancos, que delícia, então por que o HSBC foi embora? Por que o Bank Boston foi embora? Por que o Bisbal, o BBVA foi embora do Brasil? Os bancos vão todos embora dessa maravilha. É o paraíso na Terra, mas os bancos não ficam. Sobra só o 3%, 4%. Né? Então, esse tipo de pergunta, voltando ao ponto central de hoje, da racionalidade, né? A gente sair do discurso raso de ter os bicho-papão lá para ficar todo mundo xingando e começar a fazer perguntas e racionalidade para a gente começar a entender a origem de todos os problemas e ir resolvendo, né, na raiz. Só para complementar sobre os bancos, um post que a gente fez ontem no Ranking dos Políticos, foi inspirado até num post do Bruno Souza, que foi primeiro presidente do IFL lá de Santa Catarina, que é o seguinte: por que o crédito é caro no Brasil? Então você tem o tempo para recuperar o crédito. Nos países da OCDE demora 1,7 anos, na América Latina em geral 2,9 anos, e no Brasil 4 anos, o tempo para você recuperar o crédito de quem não paga o empréstimo. E a taxa de recuperação de crédito, quanto daquilo que você empresta você consegue recuperar quando a pessoa não paga. Na OCDE é 70%, na América Latina 31%, e no Brasil só 18%. Então vai muito em linha aí com os dados que a Alê estava citando. É assustador, né? É realmente um ambiente totalmente agressivo para novas iniciativas, novos bancos, enfim. Chegou uma outra pergunta aqui que eu queria fazer para você, Renato, e também depois escutar a opinião do Alê. A pessoa a entidade, a instituição que perguntou, a Verdade BR, está aqui como Verdade BR. Qual, na opinião de vocês, seria a solução para acabar ou diminuir drasticamente a corrupção do Brasil? Pois é ela que acaba com a nossa saúde, com a educação de qualidade, modelo FIFA, com infraestrutura, enfim, com o desenvolvimento do Brasil. O que vocês dizem? Essa é a pergunta que a Verdade BR colocou. Eu acho que a questão da corrupção não adianta você atacar o sintoma, né? Você tem que tentar sempre atingir a causa dela, né? Não dar oportunidade dela acontecer. Então, por exemplo, uma privatização de uma Petrobras, você não teria um petrolão, né? Você não teve um problema de corrupção como esse na Vale, que foi privatizado. Você abrir o mercado, não ter os oligopólios, não ter ali as agências reguladoras. Sempre que você tem ali alguém carimbando, definindo quem pode e quem não pode fazer algum serviço, você abre espaço para corrupção. Agora, tem até uma conversa que a gente já teve dentro do ranking, que é um pouco polêmica, inclusive. O Adriano Jantur, que é um cara que fala muito disso também. O custo da corrupção, do cara que desvia o dinheiro, que bota o dinheiro na mala, lá o Gedel, esse pessoal todo, se você pensar quanto que é desperdiçado ou o quanto que está dentro da lei
né, e que gera privilégios, ele é muito pequeno. Né? Então você tem ali monopólios, você tem desonerações, você tem empréstimos subsidiados que custam muito mais, bilhões e bilhões a mais até do que a própria corrupção. É óbvio que a gente tem que atacar a corrupção, é óbvio que tem que ter os mecanismos de combate e de, principalmente, como eu disse, evitar a oportunidade para que a corrupção aconteça. Mas eu acho que essa questão daquilo que é legalizado, né, aquilo tudo que a gente viu com o BNDES nos governos anteriores, liberação de dinheiro para ditaduras, os campeões nacionais, tudo isso tem um custo que, se você for colocar ali na ponta do lápis, é até muito maior do que o que se pede com a corrupção raiz, né? Aquela coisa do cara que bota o dinheiro na cueca. Então, eu acho que a gente tem que abrir um pouco também essa ideia de perceber o quanto que é necessário você reformar esse Estado realmente. Por isso, até essa atitude dos dois secretários de hoje de não terem mais paciência de esperar tanto a privatizações e reforma administrativa. Privatizações atacando o exemplo que eu dei aí de corrupção das estatais e a reforma administrativa atacando os privilégios que são legalizados, que estão dentro da lei, mas que custam muito mais até do que a corrupção em si, de você roubar dinheiro e botar dentro do bolso. Não sei se o Ale concorda. E você, Ale, qual que é a sua visão sobre isso? Eu concordo plenamente. Verdade BR, não é verdade. Não é verdade que o maior problema do Brasil seja a corrupção. Agora estou revelando aqui Verdade BR. Ah, não, vocês estão defendendo corrupção? Não, não estamos. Deixando bem claro, nós achamos que tem que ser atacado com muita força. Você vai atacar drenando o pântano, número 1, e combatendo a impunidade, né? Botando a galera na cadeia. As duas coisas estão hoje em xeque nesse governo atual, né? Drenando o pântano através do liberalismo, vamos fechar estatais, vamos tirar do alcance dos políticos, dos corruptos, as tetinhas, né? Isso seria a visão que um Paulo Ebel, que um Salim Matar traz. Ocorreu uma derrota hoje, e vamos colocar na cadeia, vamos prender os caras através de medidas que também ocorreu uma derrota com a saída do Sérgio Moro, né? Esses dois pilares do governo acabaram ficando um pouco abalados, a credencial liberal e a credencial anticorrupção. Porém, Verdade BR, muito pior que corrupção, como já disse, se não me engano, Paulo Guedes, não estou lembrando quem falou. A corrupção, ela come 3%, 5%. É isso que ela come. Não estou dizendo que é bom, ela é péssima, ela é terrível. Mas não é ela que está roubando o dinheiro da saúde e da educação no Brasil. Porque a corrupção, ela come 3% a 5%, a incompetência e os privilégios comem 100%. Então, é lá que está o buraco. E esse é um paradigma muito importante da população. Você sair na rua perguntando, e eu faço isso frequentemente, qual é o problema do Brasil? O problema é que roubam o dinheiro e por isso não tem na escola. Não é verdade, isso é mentira, isso é um mito. O dinheiro não chega na escola, no hospital, porque ele sai pelo ralo da incompetência e dos privilégios que tem o nosso país, né? Então, a gente tem que entender isso só através de uma reforma do Estado, né? Colocando métricas, acabando com a estabilidade de emprego generalizada, acabando com os privilégios, com os super salários, com os penduricalhos, com as tetinhas diversas que tem o Brasil. É lá que está o dinheiro. O maior exemplo disso é o orçamento da educação, né? No Brasil, o que não falta é dinheiro para a educação. Se você pegar aí o índice até dos países mais desenvolvidos, o quanto do PIB, do orçamento do governo é gasto com a educação, o Brasil está ali no topo. E nos rankings de educação nós estamos sempre lá embaixo. E não é roubalheira. Não é roubalheira. Gastamos em porcentagem do PIB mais do que a Inglaterra em educação. Mal gasto, dinheiro mal gasto. Gastamos mal. Estamos mal. Temos tempo mais para uma última pergunta do Tomás Botelho. Alexandre, você comentou sobre o episódio da morte do seu pai em uma circunstância adversa de exploração. Na minha visão, essa é a forma raiz do pioneirismo, porém nem sempre é vista como uma ação virtuosa, às vezes sendo confundida com o egoísmo. No aspecto do liberalismo, egoísmo e pioneirismo são virtudes essenciais para o desenvolvimento da sociedade. Poderia elaborar como essas duas características foram, de certa forma, desvirtuadas e por que são importantes tanto no aspecto do indivíduo como em termos de sociedade? Caramba, deixaram a mais difícil no final aqui. Já dizia Adam Smith, né, voltando para os clássicos, que não é da generosidade do padeiro que você vai esperar a sua próxima refeição.
e sim do seu interesse, do alto interesse dele, de sua família, né? E esse cai um pouco naquela questão que a gente falou sobre as respostas rápidas, né? O coletivismo, o progressismo, a esquerda, chame como quiser, ela dá respostas muito confortantes, muito rápidas, sobre vamos fazer uma sociedade igualitária, vai ser lindo, todo mundo vai ter abundância, vamos dividir, mas a prática é um inferno na Terra, né? Porque ela tem uma premissa, a premissa coletivista, se for parar para pensar a fundo, é de que você não é dono de si mesmo. No fundo, você é uma besta de carga da sociedade. O seu esforço, o seu suor, a sua inteligência, a sua criação, segundo essa lógica, ela não pertence a você para aproveitar os frutos disso. E mesmo você poder doar, se você quiser, né? Eu ganho dinheiro com a minha empresa, eu dou bastante dinheiro, me dá muito prazer doar, mas porque é uma escolha minha. O ponto fundamental é a escolha, né? Esse é o ponto central. O coletivismo, ele prevê que você, como dizia o lema, né, do socialismo, de cada um segundo a sua capacidade e a cada um segundo a sua necessidade. Esse é o slogan bonzinho que os nossos jovens de 16, 17 anos recebem de uma parcela aí dos docentes, né, como uma coisa linda. Mas você parar para pensar, é um inferno do mal absoluto, né? Quer dizer, se eu tiver mais capacidade, eu tenho que trabalhar mais e mais e mais, até que a última gota do meu esforço seja sugada, e para cada um segundo a sua necessidade. Ou seja, a vida vai ser distribuída, os bens vão ser distribuídos não por valor, não por troca de valor, e sim por gritos de necessidade. Então, vamos abrir aqui, eu tenho na minha casa uma geladeira, e vai entrar um cara aí, no limite, né, na lógica do limite, vai entrar um cara e vai falar, olha, você me dá a sua geladeira porque eu preciso mais que você. E aí eu grito, não, eu preciso mais que você. Aí o cara grita, não, mas eu preciso mais. Começa uma gritaria de quem precisa mais, até o momento em que, inevitavelmente, você vai arbitrar isso com uma arma na cabeça de alguém. Alguém vai puxar uma arma, botar na cabeça e falar, querido, vamos fazer o seguinte, você me dá a tua geladeira, senão você leva uma bala na cabeça. Na real, é aí que termina a história. É assim que termina todas as histórias de coletivismo. Porque se você não vai trocar através de valor, né, olha, eu produzo geladeiras, você produz sapatos, eu quero o seu bem, você quer o meu, vamos chegar a um acordo, eu vou te entregar valor, seja o meu trabalho, a minha criação, o meu esforço, eu sou um médico, eu vou te dar uma consulta, você é um arquiteto, vai projetar para uma coisa. Se eu não entregar valor para o outro e vai pressupor uma troca livre em que os dois saem melhor, se os dois não saírem melhor, alguém vai falar, não troco, né? Essa é a beleza da liberdade. Só existe dois caminhos no mundo, ou a liberdade ou a tirania. E o coletivismo ele nos convida a um terceiro caminho imaginário que só existe na mente doentia de quem leva isso ao pé da letra. Não, até pegando esse gancho do coletivismo, você tem aquelas pessoas que sempre sai aquelas manchetes no jornal, tipo, vários milionários se juntam e são favoráveis à taxação de grandes fortunas. Não tem coisa mais absurda que isso. Se a pessoa tem grande fortuna e ela resolve, se ele é um milionário, tem grande fortuna e ele quer doar, então ele doa por livre e espontânea vontade, não precisa taxar. Então isso do coletivismo e da obrigação de você ingressar nesse coletivismo, né? Então é uma coisa até meio contraditória. Agora, em algum momento, assim, você vai ter que decidir vai ter certas decisões morais, né? Eu, por exemplo, não me considero um libertário, não me considero um anarcocapitalista. Entendo a lógica do ANCAP, por exemplo. Eu sou um cara, no fundo, apesar da conversa, eu me considero um cara mais de centro. Talvez de centro, levemente liberal. Eu acho que tem que ter governo. Eu acho que esse governo tem que prover alguns serviços básicos para a população de alta qualidade. Isso tem que ser pago de alguma forma. E só tem um jeito de pagar, que é através de impostos. Eu não compartilho da visão, por exemplo, do Ayn Rand, que o governo tem que ser voluntário, né, bancado por doações voluntárias. Não acho que é praticável isso. Seria ótimo se fosse possível. Ou se caísse de Marte um monte de dinheiro e bancasse tudo, mas não é realista. Então tem que ter um governo, ele tem que se concentrar em algumas funções essenciais, isso tem que ser pago, tem que ter imposto, e a gente tem que encontrar um imposto do tipo menos pior, né? E aí temos toda uma discussão aí, que é outro tema para horas aí, de como que você cobra imposto do jeito menos pior. Numa próxima live. Próxima live pode ser. Mas, bom, muito bom. Que bom que a gente conseguiu abordar um pouco, né,
sobre o pioneirismo, sobre o empreendedorismo. Eu gostaria agora, infelizmente, chegamos aí a 1h30 de evento, e lembrando que teremos aí um fórum pela frente no dia 1, 2 e 3 de setembro, então tudo que a gente gostaria de continuar discutindo aqui e tal, vamos ter 3 dias para discutir durante o fórum, e então gostaria de puxar aí para o final. Alexandre e Renato, gostaríamos de pedir as últimas considerações aí de vocês, uma mensagem para os ouvintes aqui que querem empreender, querem se tornar pioneiros. Se vocês puderem passar uma última mensagem a todos. Bom, primeiro eu queria convidar a todos, né, a seguir o ranking nas redes sociais. Ainda não tinha dado esse recado, então em todas as plataformas aí procurar por ranking dos políticos. O site é o politicos.org.br. Então aceitamos sugestões e perguntas também sempre bem-vindas para a gente melhorar a plataforma. E a minha mensagem final, eu acho que é, de novo, bater nessa tecla da nossa responsabilidade, né, de liderar mesmo a mudança que a gente quer no país. Então, eu acho que cada um dentro das suas possibilidades, alguns podem se dedicar mais, outros menos, alguns com valores, com dinheiro, outros com tempo, mas eu acho que isso é muito importante. A gente fala muito da questão do cidadão que tira a bunda da cadeira, né? Que não fica só no sofá ali apontando os erros, dizendo que isso está errado, isso deveria ser assim, deveria ser assado. Eu acho que a questão do pioneirismo vem sempre com a palavra da responsabilidade, né? Então, eu acho que chamar todos aí a uma reflexão daquilo que cada um pode fazer dentro das suas possibilidades e dizer que a gente precisa, mais uma vez que a gente precisa ocupar esses espaços. Não há vácuo, vai sair o Salim, vai sair o Paulo Ébio, vai entrar outro no lugar. Se sair outro que vai ser escolhido aí, ou pelo Paulo Guedes ou pelo Bolsonaro, daqui 4 anos pode ser outra escolha. Então, se a gente dorme, se a gente para de nadar, de pedalar, a gente cai. Existem já exemplos de pessoas que passaram pelos institutos, que a gente conhece bem, que estão conseguindo fazer isso, então tem oportunidade, né, de fazer isso, mesmo que seja por algum breve período. Fica o convite para toda a nossa audiência, que eu sei que tem muita gente boa que pode colaborar muito com esse país. Obrigado, Renato. Muito obrigado pela presença. Obrigado. E Alexandre? O Renato convidou para seguir o ranking, eu vou convidar para comprar produto multilaser, então, pessoal. Comprar bastante multilaser. Está na hora de trocar o mouse aí. Se você for outra marca, pode dar um upgrade. Eu acho que agora eu não tenho muito o que acrescentar, só convidar o pessoal para a trincheira, entendeu, pessoal? Nós vamos ter que, cada um aqui que está assistindo vai ter que fazer uma decisão, né? Só tem 2 lugares que você pode estar na vida. Ou você está na trincheira, ou você está no sofá. Tem ganhos e perdas nos dois. Eu escolhi estar na trincheira, na luta pela liberdade, o Dias também, o Stefano também, o Ariel também, e cada um que está aqui tem que fazer o máximo que puder, porque a batalha ela é diária e, como o Renato falou, não tem vácuo, né? Para que o mal vença, basta que a gente não faça nada. Com certeza. Alexandre, também muito obrigado pela presença. Eu gostaria agora de fazer um último agradecimento e lembrar, então, que concluímos aí um projeto de lançamento do livro, ficou muito legal. Agradeço novamente a todos que escreveram. Então, quem não escutou no começo do call, fizemos um livro muito bacana para ajudar a fomentar brasileiros a se jogarem na trincheira e serem empreendedores, serem pioneiros, com a primeira parte sobre biografias e a segunda parte sobre metodologias técnicas. Está muito legal. Este livro, se você consegue ele, então, no formato digital, através da compra do fórum, que é o nosso próximo evento, que vão ser 3 dias para discutir sobre muitos assuntos do pioneirismo, com palestras digitais, workshops. Então, para quem não comprou ainda, lembrando que a gente tem aqui na plataforma, no canto direito, embaixo, um QR Code que você pode escanear com o seu celular e você vai ser direcionado para a compra do fórum. Quem comprar o fórum vai receber o e-book digital e quem já comprou vai receber também. Nós lançamos hoje e vai receber por um e-mail.
Então, gostaria novamente de agradecer a todos aqui presentes, Ariel, Alexandre, Renato, 1h30 que a gente conseguiu ajudar e contar sobre o pioneirismo, contar sobre o tema, atrelando ao nosso livro. E agradecer novamente os patrocinadores, Suzano, Caravelas, amigos do FL, Atlas Network, Santé, agradecer ao Cesare, presidente, que aqui abriu o nosso evento, e nos vemos então no fórum. É isso aí, gente. Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado.